É fruto ou é outra coisa? Não, na verdade, o que a gente chama de fruto, né, que é a polpa, o pendúnculo, a gente chama tecnicamente, na verdade, ele é um pseudofruto. A fruta, na verdade, seria a castanha, né? É um pseudofruto. Palavrinha bonita, né? Mas um xingamento. Né? É um pseudofruto, né? Na verdade, a castanha. Mas, e até tem hoje não tanto, mas antigamente, por exemplo, você tinha uma visão muitas vezes do próprio estrangeiro não entendendo o que era o caju, ou seja, aquela base ali. O que é essa polpa aqui? Ele não associava, porque chegava muitas vezes para ele já a castanha, né? Sim. Então ele não tinha essa concepção, né? Entendi, Maurício. Ainda vamos falar um pouco de uma coisa muito importante aqui. Até escrevi essa, porque essa é técnica. Manda. Eu não vou fingir costume para a galera, eu vou ler. Qual a importância histórica do caju na economia do Nordeste brasileiro, certo? E quais são os desafios enfrentados pelos produtores de caju no Nordeste hoje em dia? Ai, meu Deus. Essa foi boa? Aproveitar que a imprensa está aqui, hein? Fazer um manifesto da cajucultura, hein? Tá aí, ó. A cajucultura, na verdade, ela tem uma representatividade enorme, de modo geral, para a história do Nordeste. Ela também cresceu muito na época que surgiu a Sudene. Mas para a gente identificar mais ou menos, só para a gente puxar um pouco para a nossa realidade, hoje, por exemplo, a gente tem só no estado do Ceará, por dados do IBGE, 25 sítios produzindo caju. Então, diretamente, a gente já emprega 120 mil pessoas. Fora as pessoas, por exemplo, aquela pessoa que está vendendo, digamos, vivendo da castanha numa feirinha lá na beira-mar, ele está vinculado ao mercado da cajucultura. Por exemplo, até entreguei aqui, não espalha, mas entreguei um brigadeiro de caju para eles, por exemplo. Você tem, por exemplo, produtores hoje que eles vendem a sua produção para terceiros, que eles processam. Nesse processo ele vai fazer doce, vai fazer o brigadeiro, vai fazer produtos que vai gerar renda para ele de 5, 10, 15, 20 mil reais sem ter um pé de caju, reaproveitando aquele pendúculo, por exemplo, que ia, digamos, para o lixo. Quando a gente fala, por exemplo, em Nordeste, está falando mais de 53 mil produtores, mais de 1 milhão de pessoas trabalhando diretamente com a cajucultura e lembrando que existe um trabalho também por trás. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem o maior centro de pesquisas do mundo de cajucultura, que é da Embrapa, Agroindústria Tropical, que fica lá na UFC. Quem não conhece ou nunca teve a oportunidade de ir, vão conhecer. E uma coisa muito importante, a gente fala de caju pensando que é uma ou duas espécies. Existem mais de 800 espécies de caju. Por exemplo, quem já teve a oportunidade aqui de provar um mocororó? O mocororó, por exemplo, que é o fermentado indígena, produzido pelos índios, ele é feito do caju azedo. É um caju menor, que ele é bem azedinho. E se a gente for para algumas regiões do Brasil, como por exemplo o Cerrado, você tem um cajuí, que é o caju do Cerrado, que já é outro tamanho, outro gosto. Então, assim, existe uma variedade enorme, né? Então, assim, um produto como esse da Coca-Cola, da Fanta Caju, eu acho que vai trazer um potencial imenso, não só de visibilidade para a cajucultura e esses produtores, mas também de estar gerando uma renda diretamente para eles, né? Quantos tipos de caju você falou? Mais de 800. Nossa Senhora. Quem tiver oportunidade de visitar lá em Embrapa, lá tem um centro onde vocês podem ter acesso. Até se porventura, eu conheço o caju de tal lugar, pode ter certeza que eles vão querer que você traga para eles guardarem, armazenarem, enfim, ter ali, né, a genética.